Piril pega o seu antigo celular e passa as fotos de Sarp e Sirim pro celular novo. Swat pergunta o que ela vai ganhar fazendo isso. Que diferença faz abarrar ver as fotos e diz que quer saber o que está acontecendo com ela porque isso não faz bem para ela. Descontrolada, Piril diz: eu não sei, eu já não sei mais por que estou fazendo isso. Eu só sei que estou sentindo uma raiva enorme dentro de mim e cada vez fica pior, pai. Eu quero acabar com a vida de todo mundo, então eu quero mandar essas fotos para Barra para acabar com a vida deles de uma vez por todas. Eu quero ver todo mundo sofrer. Só que isso não me faz sentir melhor, porque todos já sofreram bastante e passaram por coisas horríveis demais. O Sarp já passou por coisas horríveis. A Barra já passou por coisas horríveis. A Nissan e o Doruk já sofreram bastante. Eu sinto raiva de mim por querer mandar essas fotografias para Barra só para querer infernizar a vida deles. Eu não sei o que está acontecendo comigo, pai. No dia seguinte, Swat entrega alguns documentos para Munir e diz para ele mandar o Sarp assinar e depois levar para o cartório para fazer a transferência de bens. Munir pergunta se Swat vai deixar Sarp sem nada. Swat diz: eu não vou deixar nada para ele depois de tudo que ele fez a minha filha sofrer. Ele vai ter que entregar tudo que conquistou com a nossa família. Munir diz que Swat sabe que o Sarp trabalhou para conseguir o que tem e ele não precisa desse dinheiro. Swat diz: mas isso é justo a melhor parte, que eu não preciso de dinheiro, só que para ele vai faltar. O que você espera de mim? Que eu ajude ele a dar uma vida boa para outra mulher com o dinheiro que ele ganhou e guardou porque eu o ajudei? Olha o estado da minha filha. Só faz o que eu disse. A Piri e o Sarp nunca mais vão ficar juntos depois de tudo isso. Munir diz: mas se o Sarp descobrir que não foi o Nezir que causou tudo isso? E se ele descobrir que tudo foi plano nosso? Swat diz que não tem como ele descobrir, e mesmo que descubra, agora já é tarde demais. Piril aparece na sala, pede para Munir entregar um envelope para Barra e diz que só ela pode abrir. Nezir sente falta de Doruk e se recorda de uma conversa que eles tiveram. Nezir estava olhando um álbum de fotos e chamou Doruk para ver com ele. Doruk disse a Nezir que não tinha nenhuma fotografia com o pai, mas a Nissan tinha bastante. Doruk disse: eu não tenho nenhuma porque o papai morreu antes de eu ter nascido, mas depois ele voltou para a família. Ele voltou e agora a gente se vê. O Mert também vai voltar um dia. Nezir ficou emocionado. Doruk disse: você sabe o que fez o meu pai voltar? Nezir disse que não. Doruk disse: eu fazia isso quando ninguém estava olhando. Pegou um porta-retrato de Mert e olhando para a foto dele, disse: por favor, volta para mim, eu sinto muita saudade, e beijou a foto. Nezir chorou muito ao ver o que Doruk fazia, pedindo para o pai voltar. Doruk enxugou as lágrimas dele e pediu para ele não chorar, porque senão ia levar mais tempo para o Mert voltar e ele ia pensar que ele é um pai triste. Doruk disse que eles sempre ficavam felizes e o papai voltou. Nezir disse que Doruk tinha razão e que de agora em diante só ia sorrir. E mostrou para ele uma foto de Mert usando a roupa da sua circuncisão. Doruk ficou encantado e disse que achou aquela roupa muito bonita. Nezir disse que ia na festa de circuncisão dele e perguntou o que ele queria ganhar de presente. Doruk disse que queria uma roupa igual a do Mert, com aquele chapéu e tudo. Nezir disse que ele podia deixar. Feliz da vida, Doruk agradeceu o tio Nezir, o encheu de beijos e disse: eu quero ver todo mundo na minha festa. Eu também queria que o Mert fosse. Tem que ter o senhor e também o meu papai. Eu quero ver todo mundo que eu amo. Barra chamou Doruk e ele foi até a mãe. Sozinho, Nezir disse, olhando para a foto de Mert: por favor, volta, filho. Eu sinto a sua falta. E a beijou. Depois disso, ele chamou Razin. De volta ao tempo atual, Nezir chora e diz: volta, meu filho, eu sinto a sua falta. Barra e Atice seguem para o trabalho e Sarp e as crianças para a escola. Sarp tem uma bela atitude com os filhos. Ele diz: vocês nunca devem se sentir mal e nem culpados por amar quem vocês amam. Vamos dizer que vocês gostam muito de uma pessoa, mas eu não gosto dessa pessoa. Vocês não precisam se sentir mal por isso. Podem continuar gostando dessa pessoa do mesmo jeito.
Doruk diz que não entendeu e Nissan diz: significa que ele não vai ficar bravo com a gente porque gostamos do Arif. Doruk diz: ah, você quis dizer isso? Sarp diz: foi isso mesmo, meu filho. Doruk sai cantando todo alegrinho. Eu gosto muito do tio Arif e o tio Arif gosta muito de mim. A Nissan gosta do tio Arif e o tio Arif gosta da Nissan. Sarp fica um pouco incomodado. Nissan percebe o incômodo do pai. Olha para ele e sorri. Sarp disfarça e sorri de volta para ela. Agora sim, Sarp, muito bem. Ótima atitude com seus filhos. Não deixou os ciúmes falar mais alto e pensou neles primeiro. Palmas para você, uma bola dentro. A Tice diz a Barra que agora vai ficar difícil pedir para o Sarp sair, vendo as crianças assim com ele, e pergunta como que ela vai explicar isso para eles se mandar ele ir embora. Barra diz que ainda tem a festa do Doruk. A Tice diz que vão fazer, que o Doruk está muito ansioso para isso e não dá para deixar de fazer. E agora os dois têm um pai com condições. No ônibus, a Tice diz a Barra: se você quiser tentar outra vez com o Sarp, não liga para os outros. Não precisa se sentir culpada por isso, entendeu? Afinal, cada pessoa é uma história diferente. As coisas que fazemos ou os motivos por trás, só quem sabe somos nós. Porque a sua verdade é a sua felicidade. Você sabe que eu gosto muito do Arif, mas quando vejo seus filhos tão felizes com o pai deles, não consigo evitar de pensar nisso. Bom, eu já abandonei você uma vez. Nós não conversamos sobre isso depois, mas na época pareceu o mais certo a fazer. Então eu falo o seguinte, é só você que sabe o que é melhor para você. É melhor escutar o seu coração. Se concentra na sua mente e no seu coração para saber o que você quer mesmo. Porque a vida é sua, você decide, mas ninguém. Se quiser continuar com o Sarp daqui para frente, então faz isso. Se é isso mesmo que você quer para você, então vai em frente, filha, entendeu? Barra fica olhando para a mãe e depois deita a cabeça no ombro dela, sem dizer nada. Um amigo do Abbas procura Arif porque querem fazer roupas e ele indica Enver. Yusuf fica sabendo que Arif fendeu o carro e começa a reclamar. Arif não dá importância para as lamúrias do pai. Enver começa a trabalhar em casa novamente. Arif liga para Enver e fala para ele sobre os clientes que o procurou. Enver fica muito feliz por ter novos pedidos. Henry diz a Seida que passou na casa da mãe dela, só que ela não estava. Seida fica apreensiva e diz que a mãe sai bastante. Henry diz, ela estava no hospital porque seu filho ficou doente. Aflita, Seida pergunta o que aconteceu, se ele sabe o que foi. Henry diz, só que eles saíram de noite e quando eu passei lá, eles ainda não tinham voltado. Seida diz, como assim? Será que aconteceu alguma coisa com Arda lá? Eu vou ligar para alguém, eu preciso saber se tudo está bem. Ela liga, mas ninguém atende a ligação dela. Henry tenta tranquilizá-la e diz que se fosse algo grave, eles iam avisar ela. Seida diz, não, eles não avisariam. Henry diz para ela ligar do celular dele, que talvez atendam ela. Seida liga. Logo atendem e ela pede para lhe dizer se o Arda está bem. Seida diz, certo, eu entendi, eu vou mandar dinheiro, mas primeiro eu quero saber se está tudo bem com meu filho. A pessoa diz que está tudo bem e desliga na cara dela. Henry se aproxima dela e diz, Seida, por que você nunca falou para mim do seu filho? Seida chora e diz, te falar para quê? Seria uma longa história para explicar, porque ele não mora aqui, o que aconteceu, coisas assim. Então eu evito. São coisas particulares, entendeu? Henry diz que não precisa ser assim e só queria saber por que ela escondeu dele. Seida diz, porque às vezes é preciso. Depois de transferir todo o seu dinheiro, Sarp diz, então Munir, agora eu sou um homem pobre outra vez? Munir diz que sente muito e que se servir de consolo para ele, o senhor Suat lhe disse que vai usar todo aquele dinheiro só para o Ali, o Homer e a dona Peril. Sarp diz, que bom, pelo menos eu não vou sentir que devo alguma coisa a esse homem. Eu não me importo, ainda mais quando eu lembro da época que eu pensava que a Barra e os meus filhos tinham morrido. Eu não ligo para esse dinheiro. Munir diz a Sarp que a dona Peril pediu para ele entregar um envelope para dona Barra, mas não sabe o que é.
Sarp diz que Munir pode lhe dar o envelope que ele entrega para Bahá. Munir diz para ele não abrir o envelope, que só a Bahá pode abrir. Sarp diz que não pode correr esse risco e abre o envelope. Sirin chega ao café do Henry e provoca Seida, dizendo que ela trabalha muito, como se a cafeteria fosse dela. Sem paciência, Seida pergunta o que ela quer. Sirin diz: por que não me diz? Essa cafeteria não é minha, mas é do meu filho. Seida fica sem reação. Sirin diz: a cafeteria é do pai, como se fosse sua. Seida não consegue dizer nada e a maldita demônia sai da cozinha rindo. Sirin fala rapidamente com Henry, depois dá tchau pra mãe e Bahá e vai embora. Henry vai até a cozinha, pega as flores que tinha comprado para colocar nas mesas, vê que Seida não está bem. Pede para Bahá ir falar com ela e sai apressado atrás de Sirin. Henry pede para Sirin esperar e entrega as flores para ela. Sirin diz: quanta gentileza, obrigada, até mais, e vai embora, sem dar moral para ele. Henry, abestado, fica sem entender por que Sirin o tratou daquele jeito. Bahá pergunta se Seida está bem e diz que o seu Henry lhe disse que ela não estava bem. Seida diz que a Sirin sabe que o Henry é o pai do Arda e pergunta como que ela soube. Bahá jura que não sabe. Seida diz que só contou para ela e exige que Bahá lhe diga como que aquela louca soube disso. Bahá pede para Seida acreditar nela e diz que não contou nada para Sirin. Seida não acredita em Bahá, diz para ela não falar com ela e que não quer vê-la nunca mais. Bahá liga para Arif, mas ele rejeita a ligação dela. Bahá insiste e ele volta a desligar. Bahá pensa que o celular dele está estragado. Nesse momento, Enver liga para Tice e conta sobre a ligação que Arif fez para ele, pedindo algumas camisas. Bahá diz: espera, então, o celular do Arif está funcionando. Munir deixa Sarp em frente a uma loja de esportes e pergunta o que é. Sarp diz que aquela loja é dele. A Tice pergunta a Bahá o que aconteceu, que a Seida está parecendo um fantasma lá dentro. Bahá diz que aconteceu uma coisa horrível, que a Sirin descobriu que o Henry é o pai do Arda. Surpresa, a Tice pergunta como que ela descobriu isso. Bahá diz que não faz ideia, mas agora a Seida está a culpando por isso. Que nunca contaria uma coisa dessas para Sirin, que só contou esse segredo para o Arif. A Tice diz que o Arif contou para o Enver e ele contou para ela, mas ninguém contou nada para Sirin. Perdida em seus pensamentos, a Tice diz: ficou brava com seu Henry? Ah, não dá. Eu não posso deixar. Bahá pergunta o que a mãe não pode deixar. Chatice, como alguns dos meus inscritos a chamam, diz a Bahá que não é nada. Bahá fala com Henry e sai ao encontro da doutora Kismet para dar o seu depoimento. Enver tenta convencer Sirin a terminar com Henry, dizendo que pode atrapalhar o trabalho da mãe dela, da Bahá e da Seida, caso eles venham a brigar. Sirin diz: então você quer que eu termine com ele? Enver diz que é sim, e Sirin diz: então não é porque o Henry é o pai do filho da Seida? Surpreso, Enver pergunta como que ela sabe disso. Sirin diz: deixa pra lá, pai, eu vou terminar com o Henry, tá bom? Dá um beijo nele e vai pro quarto. Henry liga pra ela, mas ela não atende a ligação dele. Henry fica incomodado por Sirin não atender a sua ligação. Kismet liga para Arif e diz que está a caminho da delegacia com a Bahá. Bahá diz a Kismet que quer falar com Arif. Kismet pede para Arif não desligar, que a Bahá quer falar alguma coisa para ele. Arif não quer falar com Bahá e diz a Kismet que está muito ocupada agora. Kismet diz a Bahá que o Arif disse que estava muito ocupado e não podia falar, e pergunta a ela se tem algum problema. Bahá diz que acha que o Arif está meio bravo com ela. Não sabe por quê, mas vai perguntar. Munir entrega o documento para Suat e diz que o Sr. Sarp transferiu tudo o que tinha no nome dele. Suat diz a Munir que Sarp ligou para ele, pediu para agradecê-lo por tudo que fez por ele e ele dá 100 mil liras. Bahá vai até a cafeteria falar com Arif. Arif recebe ela mal e pergunta o que ela quer. Bahá diz que ficou preocupada com ele. Arif pergunta por quê. Bahá diz: eu te liguei e você não atendeu. Imaginei que você não quisesse mais saber de mim. Arif diz:
É verdade, eu não quero saber. Barra diz, por que você está fazendo isso? Eu fiz alguma coisa que te incomodou? Arif diz, claro que não, cada um sabe o que faz. Eu não sou assim, e por sinal, quem eu sou? Barra pergunta por que ele está falando isso. Arif diz, para falar a verdade, para ser honesta comigo. Quem eu sou para você, hã? Eu sou seu amigo? Seu vizinho? Eu sou só um estranho? Sou seu amor? O que eu sou? Barra fica calada e abaixa a cabeça. Arif diz, viu? Você nem olha para mim, mas eu não tenho nenhuma dúvida para falar que eu te amo. Olha para mim, Barra. Olha para mim. Eu amo você. Viu? Eu falo. Eu não tenho vergonha. Meu bem, eu amo você. Mas não só como seu amigo ou como se a gente fosse só colega. Se você me vê assim, não temos do que falar. Eu entenderia e continuaria com a minha vida. Se você precisar da minha ajuda, eu vou sempre estar aqui para você. Mas não pode morar na mesma casa que o seu marido e ao mesmo tempo vir aqui e falar que se preocupa comigo. Você entende? Barra diz, eu entendo. E sai. Arif continua limpando a cafeteria. Barra volta e diz a ele, mas eu não consigo fazer o que você está pedindo. Eu não consigo tomar uma decisão agora, porque eu não consigo pensar no que é certo ou não para mim e para os meus filhos agora. E acho que vai demorar para eu ficar pronta. Você é muito importante para mim, mais do que consigo mostrar. Mas se você pretende me fazer decidir entre o bem-estar dos meus filhos e entre as suas necessidades, eu escolho os meus filhos. Barra vai embora arrasada, e Arif não fica menos pior que ela. Sarp diz a Enver que quer começar um capítulo novo em sua vida. Ele não conta que comprou uma loja, diz que arrumou um emprego, vai começar no próximo mês e até começar quer passar um bom tempo com os filhos. E enquanto isso, vai procurar um lugar para morar. A Tice pergunta se Barra falou com Arif, se contou para ele que a Sirin sabe sobre o Sr. Henry. Barra diz que não, que esqueceu. A Tice pergunta se aconteceu algo com Arif. Barra diz, nós terminamos, acabou. O que eu posso fazer, mãe? Se eu sou um desastre. Como eu fico com ele se as crianças não estão bem? Ele não pode me esperar para sempre. Não é justo para ele. Eu não posso pedir para ele esperar. Sempre tem algum problema e parece que sempre vai ter. Não é justo. A Tice diz, então agora você escolheu Sarp? Barra diz, não, escolhi os meus filhos. Sarp vai para o parque com os filhos. Barra diz à mãe que vai comprar pão e sai. A Tice pergunta para Sirin quem que disse para ela que o Sr. Henry é o pai do filho da Seida. Sirin diz que a Edil contou para ela. Na hora, a Tice vai tirar satisfações com Edil. Sirin diz a Edil, por favor, fala a verdade sem enrolação. Edil diz que sim, que contou para Sirin e pergunta se mentiu. A Tice pergunta como que ela soube disso. Edil diz que ouviu ela e o Enver conversando. A Tice diz que Edil estava os espionando e a chama de traiçoeira. Sirin fica curtindo com a cara dela. Edil diz que nunca gostou de morar naquela droga de lugar mesmo, mas antes, a filha dela precisa pagar o que lhe deve. Sirin diz, eu não devo nada. Vai, menina, vai embora logo. Sai daqui de uma vez, vai. Edil diz, eu não vou para lugar nenhum até a sua filha me pagar pela pulseira e é muita coisa. A Tice pergunta a Sirin de que pulseira Edil tá falando. Sirin diz, vai acreditar nela? Eu não devo absolutamente nada. Sirin diz a Edil que já passou da hora, manda ela pegar suas coisas e vazar. Enver manda Sirin parar e diz que quer ouvir. Edil diz que primeiro vai explicar, depois eles decidem se ela lhe deve ou não. E conta toda a história sobre a pulseira de diamantes que Swat deu para Sirin. Edil diz para Enver e a Tice olharem na bolsa da Sirin, porque ela deixa todo o dinheiro lá. Sirin vai até o quarto, entrega a bolsa para o pai, diz que eles podem olhar, e se o dinheiro não estiver ali, ela espera um pedido de desculpas. Enver pega o dinheiro que tem na bolsa dela e diz, o quê? A Tice, a nossa filha tem bastante dinheiro aqui, mas eu não lembro de ter dado dinheiro para Sirin ultimamente. Você deu? A Tice balança a cabeça negando. Sirin diz que juntou aquele dinheiro. Enver pergunta como que ela juntou. A cara de pau diz que foi o que sobrou do dinheiro do Sarp. Enver encontra um cartão na bolsa dela e diz, a Tice, olha, eu não sabia que a nossa filha tinha um cartão de banco. Você abriu alguma conta para ela?
Atice balança a cabeça, negando que tenha feito isso. Sirim diz: e daí? Não tem dinheiro. Edil diz: eu tenho certeza que ela usa um banco digital. Eu posso olhar o histórico do notebook dela se quiserem, para saber se ela mexe pela internet. Enver diz: não precisa. A própria Sirim vai nos mostrar uma conta. Não vai, filha? Sirim diz: eu não. Furioso, Enver diz: você vai mostrar. Encurralada, Sirim pega o notebook e Edil diz: eu vou ver se ela vai fazer certo. Tcharam! Agora estão vendo o pequeno tesouro da Sirim. Bom, como vocês já sabem a verdade, eu vou embora assim que me pagarem. Eu quero a minha parte. Atice e Enver ficam chocados ao verem a quantia que Sirim tem guardada. Enver diz: transfere para ela. Sirim diz: mas pai. Enver diz: transfere o dinheiro dela, que você prometeu. Depois nós falamos sobre isso, quando eu melhorar. E sai do quarto. Muito feliz, Edil diz que vai ali pegar os dados da sua conta. Sirim olha para ela furiosa. Quebrou a cara dessa vez, demônio encaracolada. A Edil te pegou direitinho. Sarp entrega o envelope para Bahá. É o convite do aniversário do Ali e Omer que Piril mandou para eles. Nissan e Doruk insistem para a mãe deixar eles irem. Bahá diz que é claro que eles podem ir com o pai. Nissan insiste para a mãe ir com eles. Bahá diz que depois falam disso. Edil vai embora da casa de Atice. Desolado, Enver diz a Atice que hoje, pela primeira vez na vida, a Sirim fez ele ter vontade de morrer para ter tranquilidade. À noite, Enver, Atice e Bahá conversam sobre o que aconteceu. Bahá diz que está com uma sensação ruim e quase tem certeza de que a Edil vai contar tudo para o seu Henry. No dia seguinte, Atice diz a Bahá que a Seida não foi trabalhar, que ela mandou uma mensagem para o Henry dizendo que está doente, mas ela duvida. Bahá diz que queria saber como que a Seida tá, mas ela não quer. Swat briga com Piril por ter convidado Sarp e Bahá para o aniversário dos gêmeos. Piril não dá a mínima para as reclamações do pai e diz que não tem medo da Bahá. No dia seguinte, pronta para o aniversário dos irmãos, Nissan pergunta à tia se a mãe pode usar um dos vestidos dela hoje. Sirim diz que os seus vestidos não ficam muito bem na Bahá. Enver diz que é claro que ficam e chama Nissan para ir com ele para o quarto da tia para escolherem um vestido para a mãe dela. Sirim não gosta nem um pouco do que o pai faz. Piril diz às amigas. Por sinal, o Alp também vem com a esposa e os filhos dele. As amigas dela ficam surpresas. Piril diz: agora vocês vão conhecer ela, mas depois nem vão se lembrar. É só mais uma, nada especial. Ebru pergunta se ela é feia. Piril diz: eu não diria que ela é feia, só que é uma mulher totalmente comum. As amigas ficam surpresas quando Piril diz que ela e o Alp resolveram se separar por um tempo. Piril diz: não é nada do que estão pensando, quer dizer, ele não voltou com a ex-mulher. Vocês vão entender tudo quando ela chegar aqui. A caminho da casa de Swat, Sarp pede para os filhos não estranharem se algumas pessoas o chamarem de Alp. Doruk pergunta por quê. Sarp diz que explica quando ele crescer. Eles chegam e Bahá sai do carro, deslumbrante. Sarp diz para Bahá entrar com os filhos, que já encontra eles. Ebru diz a Piril que está muito curiosa para ver a ex-mulher do Alp. Piril diz que já disse que ela não tem nada de especial. Bahá entra com Doruk e Ebru pergunta a Piril se é aquela mulher. Piril fica com a cara no chão ao ver como Bahá está produzida, pois a sua intenção era humilhar ela. Ebru diz: ela é uma gata, não acha? Doruk vê Piril, a chama de tia e vai correndo até ela. Bahá se aproxima deles. Totalmente sem graça, Piril agradece ela por terem ido. Bahá diz que não, que é ela que agradece o convite. Piril leva Doruk para brincar com os irmãos. Sarp entra com Nissan. Ele fica olhando encantado para Bahá. As amigas de Piril ficam de olho neles. Piril se aproxima deles e deseja que Sarp seja bem-vindo. Sarp e Nissan vão para junto dos gêmeos. Piril fica olhando para Bahá com raiva. Bahá diz a Sarp: sinceramente, eu estou muito desconfortável nesse vestido e nesse lugar. O que eu estou fazendo aqui?
Sarp diz para ela se acalmar e olhar como as crianças estão felizes. Barra diz que se sente muito estranha, parece que está todo mundo olhando para ela. Sarp diz, mas é claro que eles estão te olhando. Eles estão doidos para saber quem é essa mulher linda. Se referindo às amigas de Piril, Barra diz. Tá, é claro, principalmente as 3 víboras ali. Ebru se aproxima deles, cumprimenta Sarp e diz a Barra, que é muito amiga da Piril. Barra diz que vai ver as crianças e pede licença. Piril escuta as amigas falando sobre Barra. Ebru diz que não sabia que ela tinha tanta classe. A outra diz, pois é, talvez a Piril nunca tenha olhado bem, porque para falar que ela é só mais uma, o Alp não tira o olho dela. O cara obviamente voltou com a ex-esposa. E quem não voltaria com aquela mulher? Olha como ela é linda. Olha como o Alp tá olhando para ela. Ebru diz, eu juro que nunca na minha vida eu vi ele olhar para Piril desse jeito. Piril fica furiosa, pega o celular e envia para Barra as fotos de Sarp com Sirin. Swat vê o que Piril faz, reclama com ela. Vá até Munir e manda ele procurar o celular da Barra e apagar as fotografias, porque ela não pode ver essas fotos. Munir pergunta por que eles vão fazer isso. Swat diz que quer que o Sarp e a Barra sejam felizes, porque se eles forem felizes, o Sarp vai ficar bem longe da filha dele. Munir chama Sarp e pergunta se ele sabe onde está o celular da dona Barra. Sarp diz que deve estar na bolsa dela e pergunta por quê. Munir diz, senhor Sarp não vai gostar muito de ouvir isso. Sarp diz a Barra que não sabe onde deixou o celular dele e pede para usar o dela. Doruk diz ao pai que sabe onde está o celular dele, vai até a mesa do Munir, o pega e entrega para ele. Munir e Swat ficam observando Barra à distância. Edil avisa Henry que não vai mais morar na casa da Dona Tice e conta que houve uma conversa entre ela e Amber. Edil diz, eu acho que você já sabe sobre o que é, porque é sobre você. Na verdade, também é sobre a Seida. Irritado, Henry não deixa Edil falar e diz, para, eu não quero saber, para, e sai de casa muito nervoso. Swat se aproxima de Barra, de olho na bolsa dela e diz, senhora Barra, eu gostaria de lhe pedir desculpas. Quando vocês estavam escondidos na casa, fui muito grosseiro. Barra diz que entende, mas acha melhor esquecerem tudo que aconteceu naquela casa. Swat a chama para sentar e diz que se ela quiser, pode deixar a bolsa atrás do banco, porque assim não vai incomodá-la. Swat se afasta dela, vai até Munir e manda ele agir para pegar o celular. Munir para atrás de Barra sem que ela o veja. E quando está a ponto de pegar o celular, Doruk chega correndo chamando pela mãe. Munir olha para Sarp e faz sinal de que não conseguiu pegar o celular de Barra. Henry chega à casa de Amber e diz que precisa muito perguntar uma coisa para Dona Tice. E vai para o jardim conversar com a Tice. Sirin vai toda alegrinha para a cozinha para escutar a conversa deles. Amber diz que por causa dela eles vão ter problemas e que só espera que o Sr. Henry não queira demitir elas. Henry diz a Tice, o filho que a Seida teve é meu? A Tice diz a Henry, é melhor o senhor perguntar isso para a Seida. Eu não quero falar nada que cause problema para ela. Henry diz que isso já é inevitável, que a Edil escutou quando estava lá. A Tice diz, ninguém sabia a verdade. Isso foi há alguns dias, mas eu só vou falar que a Seida nunca nos disse nada sobre o senhor. Henry diz, agora eu estou mais confuso ainda, porque depois de tanto tempo, encontro ela na cidade, ofereço emprego. Ela trabalha na minha cafeteria e não me diz que o filho é meu? Como vai ser agora? Ela espera que eu case com ela? Ela vai me pedir dinheiro para o menino? O que pretende fazer? A Tice diz, a Seida não pretende fazer nada porque não queria que o senhor soubesse a verdade. Parece que o senhor não sabe como é. Na sala, Sirin diz a Henry, meus parabéns, agora é pai. Henry diz para ela que isso não vai mudar nada. Sirin diz, é mesmo? Então você tem um filho com a Seida e acha que tudo vai continuar igual? Me desculpa, Henry, mas você precisa pensar no seu menino e eu não quero ter problemas no futuro. Agora eu sei disso, eu não vou mais poder te ver. Não seria correto. Henry diz, depois a gente fala disso. Não se preocupa, eu vou dar um jeito nisso. Sirin diz, você não tem como dar um jeito nisso. Henry, você teve um filho com a Seida. O que você espera que eu faça agora? Vai querer que eu seja a madrasta do filho da Seida, é isso? Tudo bem, eu tenho um bom coração, mas eu não conseguiria fazer isso. Henry diz, tudo bem, mas eu acho que vai se arrepender. E sai
com raiva. Sirim fica rindo. Enver diz a Sirim: viu só o que você fez? A Tice, como sempre, passa a mão na cabeça da demônia mimada e diz: mas Enver, você já queria contar toda a verdade pro seu Henry, não queria? Ele descobriu de alguma forma. Sirim diz: pois é, ele tinha que saber a verdade. O menino precisa ficar junto com os pais dele. Enver continua recriminando ela pelo que fez. Sirim diz à mãe que agora o Henry vai para casa da Seida, porque ele vai querer uma explicação. A Tice diz que a Seida tem que saber o que aconteceu e pega o celular para ligar para ela, mas Sirim diz: não se mete nisso, mãe. Eles dois precisam conversar para tentar encontrar alguma solução. Morrendo de rir, Sirim diz: mãe, a gente chama a ambulância? Sirim fica impressionada com a atitude dela. Enver pergunta se a Tice está chateada porque a Sirim e o seu Henry vão parar de sair depois de tudo que aconteceu. A Tice diz: a Sirim não liga para o que acontece com ele. É por isso que eu tô tão chateada. Cheguei até a pensar que ela fosse conseguir esquecer aquele homem. Enver pergunta se a Tice acha que a Sirim quer tentar ir atrás do SWAT de novo. A Tice diz: não tô falando do SWAT. Enver diz: espera, então a Sirim pretende ficar com Sarp? A Tice diz: não sei, mas estou preocupada. E se ela quiser ficar com ele? Nós vamos ter muito problema, Enver. Isso vai destruir essa família. Enquanto Barra arruma os filhos para ir embora, Sarp se aproxima de Piril e diz: eu achei que você não quisesse me fazer mal. Eu pensei isso, mas você é uma pessoa ruim. Então eu quero que você saiba que eu não vou te perdoar por ter resolvido enviar as fotografias para Barra. Eu nunca amei você. Eu tentei muito, mas eu nunca consegui. Eu acho que eu sempre soube que você não amava ninguém porque é um egoísta e é má. Piril ouve tudo caladinho. Sarp se despede dos gêmeos. Barra diz para Nissan se despedir da tia Piril. Sarp diz a Barra que vai lá fora procurar um táxi para eles e sai. Barra agradece Piril pelo convite. Nissan e Doruk perguntam à mãe se os irmãos podem ir na casa deles. Barra diz que sim e faz o convite a Piril. Piril diz que é claro que vão nos próximos dias. Enver diz a Tice que já sabe o que vão fazer com o dinheiro que a Sirim tem no banco. Barra, Sarp e os filhos chegam em casa. Sarp diz a Barra que precisa falar com ela sobre um assunto muito importante e urgente. Precisa explicar uma coisa. Barra diz que tudo bem, só vai no banheiro lavar o rosto e já volta. Sarp vai para a cozinha e Sirim diz: olá, cunhado querido, tudo bem? Parece que tem alguma coisa errada. Irritado, Sarp diz: a Barra vai ver aquelas fotos que você fez o favor de tirar de nós dois. A Piril enviou as fotos. A Barra ainda não viu, mas eu sei que ela vai ver. E depois disso eu não faço ideia do que vai acontecer com você. Talvez eu não aguente mais e tenha que matar você de uma vez por todas. Sirim diz: espera um pouco. Mas eu não fiz nada. Foi a Piril que enviou tudo. A culpa é dela. Vai brigar com a sua esposa. Ela vai saindo. Sarp a segura pelo braço e diz: a minha esposa é a Barra. E foi você que tirou as malditas fotos. Sirim se solta e diz: e o que você espera que eu faça, cunhado? Você ficaria tranquilo se eu dissesse que todas essas fotos são falsas para Barra? Que o Sarp só aceitou tirar elas porque queria me obrigar a doar minha medula? Ah, eu espero que ela acredite na mentira. Sarp diz: eu vou contar que você quem tirou e que tirou quando eu voltei para casa. E eu espero que você não esteja aqui. Sirim diz: eu não deixaria de ver a briga de jeito nenhum. Barra vai para a sala e pergunta se por acaso Sarp viu o seu celular por aí. Por que não está encontrando? Sarp fica surpreso. Barra diz que estava com o celular quando entrou no táxi. Sirim diz que tem o número do ponto de táxi e pergunta se eles querem que ela ligue lá. Enver diz para ela ligar. Barra pede para Sarp falar com a Piril para ver se ela não achou o celular. Sarp liga para a Piril e ela diz que ninguém lhe disse que encontrou um celular ali. Sarp diz que tá bom e desliga o telefone. Piril está sim com o celular de Barra. Vê a ligação de Atice nele, mas não atende. Atice diz a Barra que o celular dela tá chamando, mas ninguém tá atendendo. Sirim diz que também não estava no ponto de táxi. Sarp diz que talvez o celular esteja no táxi que levou eles. Barra diz que pode ser e vai tentar lembrar onde o deixou. Barra diz que Sarp tinha dito que precisava falar com ela. Sarp diz para ela encontrar o celular, que eles conversam depois.
Barra diz que quer parar de pensar no celular e então é melhor eles saírem para caminhar um pouco. Os dois saem e Sirim começa a procurar o celular por toda a sala. Barra pergunta a Sarp o que foi, que ele disse que era uma coisa importante. Sarp diz que ia falar para ela que já conseguiu um emprego, que é na mesma loja que trabalhava de produtos para acampamento. Barra diz que não está entendendo e pergunta se ele não tinha outro trabalho. Sarp diz que agora não e conta que perdeu tudo. Barra pergunta por quê. Sarp diz que foi o plano do Nezi, porque se ele perdesse tudo o que tinha, ele deixaria eles irem embora daquela casa. Sarp continua. Eu não pensei duas vezes e resolvi abrir mão de tudo. E as coisas que eu tinha ficaram com SWAT. Surpresa, Barra pergunta o que vai acontecer, o que ele vai fazer. Sarp diz, eu não vou fazer nada, eu só vou começar de novo e do zero. Barra diz, tudo bem, é uma boa ideia você querer começar tudo de novo agora, mas é uma coisa que nunca foi fácil, você sabe, né? Sarp diz, mas eu acho que não é tão difícil assim. Antes eu pensava que o importante era ter muito dinheiro, ser rico. Mas agora eu sei que tem coisas muito mais valiosas que te fazem feliz e que você precisa cuidar bem. Eu não vi os meus filhos crescerem, eu perdi você. Então eu não queria mais viver porque eu não tinha nada. Barra diz que tem uma cafeteria ali perto e se ele quiser, eles podem tomar um chá. Sarp diz, claro, vamos lá. Barra diz a Sarp que precisam falar para as crianças que eles vão voltar à vida de antes muito em breve. Sarp diz, vocês vão embora juntos, como se eu não existisse, não é isso? Barra diz, você vai poder ver elas o tempo todo, na hora que você quiser, e elas vão poder ficar com você quando tiver uma casa. Sarp diz, é o seu plano. Barra diz que quer que os dois falem juntos disso com as crianças, assim eles vão ver que eles pensam igual e se apoiam na decisão. Sarp diz, como quer o meu apoio? Quer que eu confirme que para nós dois é super normal a gente ficar separado? Porque eu sou mais feliz sem vocês, é isso? Barra fica em silêncio e Sarp diz, eu queria voltar a ser uma família, como fomos antes. Barra diz, você tinha aceitado. Sarp pede para ela não voltar para o apartamento. Barra diz, como que você não quer que eu volte para o meu apartamento? E para onde você quer que eu vá? Sarp diz, bom, você pode ir para qualquer lugar, menos para lá. Barra diz, você está falando isso por causa do Arif? É por causa dele? Sarp diz, isso, é por causa dele sim. Barra diz, isso é o de menos, não precisa se preocupar que essa história acabou. Surpreso, Sarp diz, como assim? O que quer dizer? Me explica. Barra diz, não tem mais nada entre nós e nem vai ter. Sarp pergunta se eles terminaram. Barra confirma que sim. Sarp fica todo alegrinho e diz, que bom que finalmente entendeu que esse homem é um lixo. Olha aí, gente, esse lesado Sarp já voltou a dar outra bola fora. Chama o Arif de lixo. O cara devia ser grato a ele por tudo que fez pela mulher que ele diz que ama e pelos filhos dele. Muito trouxa esse Sarp, bocó. Barra fica muito irritada e diz, você não fala assim do Arif. Ele não é nenhum lixo, entendeu? Ele é um homem bom. Nós só terminamos porque eu não posso ter um relacionamento nesse momento. Eu tenho que pensar nas crianças e não ficar pensando só em mim. Principalmente depois de tudo que as pessoas ao nosso redor sofreram por nossa causa. Sarp continua com um sorrisinho no rosto e diz, então terminaram mesmo. Barra diz, você tá sorrindo, Sarp? Olha, eu não terminei com Arif por sua causa, então não se empolga. Para e presta atenção. Eu só vou te falar isso uma vez e nunca mais, entendeu? Eu e o Arif terminamos o namoro porque eu quis. Você entendeu? Sarp diz que entendeu, mas continua rindo. Barra diz que ele a irrita fazendo isso e levanta para ir embora. Piriu liga para Sarp e diz que encontraram o celular da Barra, que ele estava atrás de uma poltrona e o Munir vai levar para eles. Barra pergunta onde Sarp vai ficar quando ela e os filhos voltarem para casa. Sarp diz que acha um lugar. Seida diz a Arif que não vai poder pagar esse mês o cara da loja que ela destruiu porque o Arta tá doente. Ela tá com muito gasto e pergunta se avisa ele pessoalmente. Arif diz que não, que ele vai. É melhor ela não se expor. Arif sim é um cavalheiro, sempre tentando ajudar a todos. Seida pergunta se Arif falou com a Barra. Arif diz,
Sim, nós terminamos. A gente não vai ficar mais junto. Ela tá com o marido. Seida pergunta se a Barra falou isso. Arif diz que ela não falou claramente, mas deu para perceber, pelo jeito que ela falou que era pelo bem das crianças. Foi o que ele deduziu. Seida diz que a Barra e o Sarp não voltam. É melhor ele se manter forte e não desistir ainda, continuar lutando por ela. Enver diz a Atice que podem pagar o Sarp com o dinheiro que a Sirin tem no banco. Atice diz que o Sarp não precisa desse dinheiro. Enver diz que eles vão pagar de qualquer forma e a Sirin precisa entender que o que fez tem consequências. Henry bate impacientemente na porta do apartamento de Seida e diz que eles têm que conversar. Seida abre e diz: "O que foi?" Henry pede para ela deixar ele entrar. Seida diz para ele falar o que tiver que falar logo. Henry vê algumas fotografias do Arda e depois diz a ela: "Você deixou de me contar alguma coisa?" Seida diz: Não preciso falar com você. Você que veio até aqui." Henry diz: "O menino é meu? O Arda é meu filho?" Seida diz que não. Henry diz: "Para de mentir para mim. Você cometeu muitos erros, mas agora me conta a verdade. A Dona Atice falou comigo e ela não é o tipo de pessoa que mentiria assim." Seida diz: "Ela só tá falando bobagem. Ela entendeu tudo errado. Ele não é seu filho, entendeu? E eu não sei quem é o pai dele, porque eu já fiquei com muitos." Henry diz que tem certeza que é dele. Seida diz: "Tá, vamos supor que seja. Faz alguma diferença? Levaria o Arda para casa ou ia querer casar comigo? O que você vai fazer?" Henry diz: "Seida, qual é o seu problema? Para que fazer isso? Qual é a sua intenção? Olha, eu não sei o que pretende, mas se não te conhecesse, não saberia o que pensar." Seida diz: "Do que você está falando? Eu não estou planejando nada." "Não sou uma dessas pessoas." Henry diz: "Eu não sei. Você encontrou a minha cafeteria. Que coincidência. Você estava procurando emprego e não tinha outro lugar, não é? Você estava me seguindo? Planejou tudo? Você mandou a Barra também? Eu não entendo." Furiosa, a Seida diz: "Essa conversa acabou. Vá embora de uma vez. Sai daqui. Eu não quero nada de você. Nunca mais quero te ver na minha vida. O Arda é meu filho, minha responsabilidade. Eu vou continuar cuidando dele até o dia que eu morrer. Por que tem tanto medo, Acha que vai ser meu marido, Ou que vai tomar conta da gente? Não se preocupa, não. Você nunca mais vai me ver na sua cara, tá bom? Agora sai da minha casa." Henry diz que não vai embora. Seida diz que se ele não sair, ela vai gritar tão alto que alguém vai ouvir e vai lá para ajudá-la. Henry então sai do apartamento dela. Barra diz aos pais que logo vai voltar para casa, que vai morar sozinha com as crianças e o Sarp vai procurar algo. Atice diz a Sirin que a irmã dela e as crianças vão embora de lá logo. Sirin diz: "E o Sarp?" Atice diz: "Não te interessa." Sirin diz: "Ele não é da família?" Sarp liga para Munir e diz para se encontrarem, porque ele precisa do celular da Barra amanhã. Barra chama Sarp para conversarem com os filhos. Barra diz a Nissan e Doruk que chegou a hora de voltarem para casa e o pai deles concorda com ela. Nissan pergunta se o pai também vai. Barra diz: "Não, filha, vai para outro lugar. A gente vai voltar para casa e o seu pai vai." Sarp interrompe Barra dizendo: "Para casa que eu vou morar." Doruk diz: "Não, o papai pode ficar lá em casa." Nissan diz: "É mesmo, por que ele não vai?" Sarp diz: "Meus filhos, escuta, a mãe de vocês ama demais vocês dois. Vocês sabem disso, não é?" Doruk diz que não quer voltar agora. Eles deviam ficar ali junto, assim tá bom. Nissan diz que também acha. Sarp diz que não. Nissan e Doruk dizem que se pedirem para a vovó, ela vai deixar e o vovô também. Barra diz: "A questão não é pedir permissão para os seus avós, tá? Olha, tá na hora de a gente voltar para nossa rotina na nossa casa." Nissan diz à mãe: "Porque temos que separar. Você não quer ele lá, não é? É você que não deixa ele morar com a gente." Firme, Sarp diz: "Filha, nós dois decidimos juntos." Nissan diz: "Que vai abandonar a gente de novo? Ou prefere os nossos irmãos, papai? Você ama mais os gêmeos?" Sarp diz: "Minha filha, eu não amo um filho mais que o outro. Isso é impossível." Nissan: "Eu amo os meus filhos, todos da mesma forma. Por isso tomamos essa decisão.
Eu não posso separar vocês da sua mãe. A questão não é vocês. Às vezes, a mamãe e o papai, eles acham melhor se separar, para serem amigos pelo resto da vida. Muito bem, mais uma bola dentro, Sarp. Nissan diz, não são mais apaixonados um pelo outro? Sarp diz, os amigos também podem se amar, filha. Nissan diz, verdade. Sarp diz, claro, e vocês sabem que nós sempre vamos ser o papai e a mamãe e que isso nunca vai mudar, que o amor que nós sentimos por vocês nunca vai acabar. Então, minha filha, vamos morar em casas diferentes, mas vou visitar vocês todos os dias. Eu vou estar sempre com vocês, tá bom? Nissan começa a chorar e Doruk diz, tá bom, Nissan? Barra abraça a filha. E Sarp, Doruk. Mais tarde, durante o jantar, Sirin diz que Doruk está de mau humor e pergunta quem deixou ele assim. Doruk aponta para o pai. Sirin diz, que vergonha, o que ele fez? Doruk fica calado e Nissan diz que vão voltar para casa, mas o pai não pode ir com eles porque eles estão divorciados. Barra diz que já falaram sobre isso e que o pai vai poder visitar eles quando quiserem e eles vão poder ficar na casa dele também. Doruk diz que podem deixar as coisas do pai na casa deles, a escova de dente, o pijama e uma cueca para quando ele for visitá-los. Enver sai da mesa triste com o que Doruk disse e logo depois vai dormir. Sarp deixa os filhos dormindo e se oferece para ajudar Barra, Atice e Sirin com as camisas. Barra explica o que ele tem que fazer. Sirin fica de olho neles com raiva. Incomodada, ela diz que vai dormir e sai. Barra e Sarp trabalham juntos até tarde. Depois, Barra vai dormir. Pela manhã, Enver acorda e vê que Sarp está no ateliê, ainda trabalhando. Enver diz que ele ajudou muito e o agradece. Barra se junta a eles. Enver fala sobre o dinheiro que Sarp havia deixado para Barra e conta que Sirin fez compras com ele. Atice acorda e fica escutando a conversa deles. Barra começa a rir e diz, como isso é possível? Parece que a maldade dessa minha irmã aí não tem limites. Ela só se aproveitou. Enver diz a Sarp que vai pagar tudo, que a própria Sirin vai pagar. Sarp diz para Enver dar esse dinheiro para Barra. Barra diz que não vai aceitar, que o dinheiro é dele. Atice se aproxima e diz, filha, é claro que o Sarp não precisa do dinheiro. Deixa de ser teimosa. Barra fica encarando o Sarp para ele falar. Sarp então diz que vai pagar a festa do Doruk e comprar uma máquina de lavar louça. Só vai aceitar o dinheiro com essa condição. Barra diz que está perfeito.